Olá, está no ar o nosso boletim de notícias. Fique agora muito bem informado sobre os principais impactos da pandemia em todo o Brasil. A Prefeitura de São Paulo propôs um protocolo para evitar que a variante indiana da Covid-19, recentemente confirmada no Brasil, circule na maior cidade do país. A partir desta segunda-feira, barreiras sanitárias serão instaladas nos aeroportos de Congonhas, Campo de Marte e Cumbica. Entre as medidas propostas estão a exigência de teste negativo para a Covid do tipo RT-PCR para os passageiros que chegam a São Paulo vindos do Maranhão ou da Argentina, que são locais onde a circulação da nova cepa do vírus já foi identificada. Desde o último dia 14, o Ministério da Saúde proibiu a entrada no Brasil de passageiros de voos vindos do Reino Unido, Irlanda do Norte, África do Sul e também da Índia. Nesses países, a nova variante também já foi identificada e a intenção agora é conter a entrada dessa nova cepa no país. No Brasil, a nova variante indiana já foi confirmada nos estados do Maranhão, Ceará e também no Pará. E ainda sobre a variante indiana do coronavírus, após a identificação da presença da nova cepa no Maranhão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou o envio de quase 300 mil doses a mais de vacinas contra a Covid-19 ao estado. O anúncio foi feito durante a entrega de 600 mil testes para a Covid-19 em São Luís, no último domingo. E no Piauí, o cenário é de preocupação por conta da variante indiana do coronavírus. A mutação é altamente transmissível, como mostra a reportagem. A variante indiana possui 3 versões descobertas em outubro e dezembro do ano passado. O cenário tem causado preocupação por conta da velocidade de transmissão e as constantes mutações do vírus. A confirmação dos primeiros casos da variante indiana veio em entrevista coletiva concedida pelo secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula. A variante já foi detectada em 51 países e é classificada como variante de atenção. O resultado foi positivo para a variante B.1.617.2, que é uma das linhagens da variante da Índia. Então, a gente teve uns 15 resultados, foi possível fazer um estudo genômico de 6, né? Nos demais, a gente tinha a quantidade de vírus muito baixa, então não foi possível fazer. Mas em todas essas 6 amostras, a gente teve resultado positivo para a variante indiana, B.1.617.2, que é uma variante qualificada como uma variante de atenção. Em um cenário agravado pela contaminação e aumento dos casos, este professor da Universidade Federal do Piauí esclarece sobre as mutações e o poder de transmissão que a variante indiana apresenta. Ela foi classificada como uma variante de preocupação justamente pela alta transmissão dela, alta transmissibilidade. Então, uma variante classificada com maior risco ou menor risco, um dos fatores é justamente esse. Quando a gente pega os dados da Índia de 2020, a Índia, com uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, né? A Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. E a Índia estava com a mesma porcentagem de óbitos que o Brasil. Não porcentagem, mas números absolutos, com cerca de 1.500 óbitos por dia. Então o Brasil estava numa situação muito ruim no ano passado. Já agora, em 2020, o Brasil e a Índia aumentaram muito. E a Índia, agora em maio, está aumentando exponencialmente como nunca visto em 2020. Então, está passando aí para mais de quase 5 mil óbitos diários, a Índia, e sem poder contabilizar todos esses óbitos, todos esses casos. O especialista também esclarece sobre as variantes que já circulam no Piauí e ressalta sobre o monitoramento que deve ser realizado para evitar a disseminação do vírus. A gente tem que fazer o sequenciamento e o monitoramento constante ao longo dos meses, né? Quantas amostras, e ao longo do Piauí todo, quantas amostras de Bom Jesus, de Picos, de Oeiras, de Floriano, do Litoral, de Teresina, estão sendo sequenciadas por semanas ou por mês, né? Para a gente verificar justamente a entrada e a circulação de variantes. O Maranhão conseguiu, porque teve a suspeita, enviou, fez o sequenciamento de 6 e todos os 6 foram detectados essa nova variante. Então, é preciso também que o Piauí faça esse monitoramento constante. E o sul do Brasil também está em alerta com a circulação da nova variante indiana da Covid. Em Santa Catarina, a preocupação vem da fronteira com a Argentina. Vamos ver.
Não só a região, mas todo o nosso país entrou em alerta após a cepa ter sido detectada na Argentina, país que faz fronteira exatamente com o sul do Brasil. No último dia 15, 2 casos foram registrados no país vizinho. O documento interno foi encaminhado pelo governo aos secretários estaduais de saúde. Os primeiros 6 casos registrados de Covid-19 no Brasil, provocados pela nova cepa, foram confirmados no Maranhão. São 6 pessoas que chegaram ao estado a bordo de um navio que saiu da Malásia. Um dos pacientes, de 54 anos, teve que ser internado. A cepa é considerada preocupante pela OMS e apontada como responsável pelo agravamento da pandemia na Índia. O país enfrentou uma explosão de casos e taxas que ultrapassaram 4.000 mortes diárias. Aqui em Santa Catarina, até o momento, não temos registro da cepa indiana, mas as equipes de saúde seguem em alerta. O Brasil confirmou os primeiros casos da variante do novo coronavírus B1617, que é, como é conhecida, da Índia. É importante lembrar que os casos que foram confirmados são casos importados. Então, o Brasil não identificou ainda a circulação dessa nova variante no território nacional. É importante ressaltarmos que já foi identificada a presença dessa nova variante também no nosso país vizinho, Argentina. Então, dessa forma, os órgãos de vigilância epidemiológica têm estimulado o monitoramento genômico para identificação de cepas, tanto novas cepas quanto essas de variantes que são de importância, mas é preciso lembrarmos que as medidas de controle, as medidas para evitar a disseminação da doença são as mesmas. O uso da máscara, o uso do álcool gel, o evitar os ambientes aglomerados, assim a gente consegue evitar a disseminação do novo coronavírus, inclusive das novas variantes. E agora falamos de vacina. Em Manaus, agentes das Forças de Segurança e Salvamento são o próximo grupo a receber a vacina contra a Covid-19. O cadastramento para a imunização já está liberado desde quinta-feira passada. Veja mais informações. Os agentes das Forças de Segurança e Salvamento serão os próximos a tomar a primeira dose da vacina contra a Covid-19, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação. O cadastro para esse público está disponível desde a última quinta-feira, dia 20 de maio, no site Imuniza Manaus. Para se cadastrar, os servidores devem acessar o site imuniza.manaus.am.gov.br e escolher a opção Cadastro de Cidadão. Eles devem identificar a qual grupo pertence: Bombeiro Civil, Bombeiro Militar, Guarda Municipal, Policial Civil, Policial Federal, Policial Militar ou Policial Rodoviário Federal. Segundo a nota da Secretaria de Segurança Pública, SSP, os dados serão utilizados para o planejamento das próximas etapas da campanha municipal de vacinação. E o assunto agora é economia. Muitos setores viram a crise de perto com a pandemia. Já outros prosperaram. É o caso da construção civil. Vamos ver na reportagem da Rede Minas. Primeiro foi o quarto, que já tinha tempo que estava precisando de uma cara nova. O guarda-roupa ganhou luzes e perdeu as portas para ajudar Gabriela a enxergar melhor as peças na hora de se arrumar. Pouco depois veio a ideia de criar um ambiente mais acolhedor para o estudo e o trabalho. Por último, veio a reforma da sala, que virou um bar para que a família pudesse confraternizar, enquanto ainda não é seguro sair para se divertir. Eu morria de vontade de fazer alguma reforma dentro do meu quarto, na casa no geral, só que eu não tinha tempo. Porque às vezes a gente trabalha tanto, e não dá valor a esses pequenos detalhes, que é ter uma cama melhor, ter um quarto mais organizado, ter um conforto a mais, né? Durante os meses em que a casa se tornou o único espaço para todas as atividades, foi mais fácil notar o que precisava de melhorias. A busca por reformas e pequenos reparos subiu já nos primeiros dias da quarentena e tem crescido desde então. Com a maior demanda, vários setores enxergaram na questão comportamental uma oportunidade para lucrar e investir. Uma pesquisa da consultoria Consumoteca mostrou que 55% das pessoas com maior poder aquisitivo no Brasil já fizeram alguma mudança na casa durante a pandemia. Os recursos vieram de economias dos gastos com viagens, lazer e idas a restaurantes. Já em relação às famílias da classe C, cerca de 39% também mexeram nas moradias. Os depósitos de material de construção são um dos setores que têm vivido um período produtivo. O setor, em resumo, no geral,
ele apresenta um crescimento muito bom, a expectativa é muito boa, o país passa por um momento de crescimento apesar de toda a crise, e nós temos uma expectativa de crescimento em relação ao ano de 2020 de 5% para o ano de 2021. O escritório foi um dos espaços que mais sofreu mudanças. Em muitas casas, o cantinho para trabalhar e estudar nem existia. A cozinha e a sala também estão entre os cômodos que mais passaram por reformas. Nesta loja, a procura por itens ligados a esses ambientes subiu 25%. As prateleiras, cantoneiras, reforma na cozinha. Troca de acabamento da cozinha, de uma pia, na sala uma tomada que precisa ser trocada, na sala de home office de trabalho também. O setor de construção civil é outro que segue com bons números. O último balanço do Sinduscom aponta que no terceiro trimestre de 2020 o crescimento foi de 6,5% em Minas Gerais. Já em relação ao ramo imobiliário, de janeiro a outubro do ano passado, o número de unidades novas vendidas em Belo Horizonte e Nova Lima subiu cerca de 30% em comparação com o mesmo período de 2019. Áreas como arquitetura e decoração também ficaram aquecidas. Antônio, que é proprietário de uma imobiliária, percebeu que os clientes que adquiriam os imóveis na planta queriam planejar os ambientes e enxergou a oportunidade de explorar um novo nicho. Ele criou uma empresa para oferecer o serviço e tem atendido ainda quem já tem a casa própria e resolveu repaginar os espaços. A gente nem terminou, nem inaugurou de fato assim, a empresa, ainda tem coisas ainda a receber e nós já estamos contratando mais pessoas, mais arquitetos, mais decoradores e estamos com a fila cheia de cliente aí. E o nosso boletim de notícias fica por aqui, lembrando que você segue muito bem informado ao longo da nossa programação. Por isso, não saia daí, fique com a gente, é claro. Se possível, fique em casa.